O final da segunda temporada de X-Men 97 chegou e foi uma verdadeira vergonha o que fizeram com o Apocalipse. O personagem é uma das maiores ameaças não só dos X-Men, mas de todos os núcleos de heróis existentes. Se ele tivesse sido bem adaptado, nenhum personagem sozinho teria chances contra ele, pelo menos não na animação. E é isso que eu vou mostrar no vídeo de hoje. Apocalipse, cujo nome verdadeiro é Ensabanur, nasceu há cerca de 5.000 anos no Egito Antigo. Ele já foi considerado o primeiro mutante da história e nasceu com uma aparência incomum, de pele cinzenta e marcas azuis no rosto. Por causa disso, sua própria tribo o abandonou no deserto ainda bebê para que ele morresse, mas ele foi resgatado por Baal, o líder de um grupo de nômades saqueadores. Baal ensinou o garoto a sua rígida filosofia de vida: apenas os mais fortes merecem viver. O menino cresceu sob esse lema, aprendendo a esconder os seus poderes incomuns, que incluíam força sobre-humana, resistência e a capacidade de alterar a estrutura do próprio corpo. Mais tarde, ele encontrou uma nave abandonada pelos Celestiais, uma raça de seres cósmicos extremamente avançados. Ao combinar sua mutação natural com essa tecnologia alienígena futurista, ele se tornou praticamente imortal e exponencialmente mais poderoso. A partir daí, adotou o nome de Apocalipse e passou a viajar pelo mundo através dos séculos, moldando a civilização e testando a humanidade para garantir que apenas os mutantes e seres mais fortes dominassem o planeta. E para começar, vamos falar da sua mutação principal, a manipulação molecular do próprio corpo. Basicamente, toda grande parte dos poderes que eu vou listar aqui são subprodutos desse poder. Graças ao seu poder central, Apocalipse possui uma habilidade de metamorfose praticamente ilimitada, permitindo que ele transforme seu corpo da maneira que desejar. Na prática, ele utiliza essa habilidade para alterar a sua estrutura molecular e esquivar de ataques ficando em estado líquido, além de remodelar seus membros e torso em uma infinidade de armas e ferramentas. Isso como lâminas, canhões de energia, asas, escudos, compartimentos de armazenamento e até robôs complexos. Para completar, ele também pode fazer crescer membros extras e mudar totalmente sua aparência para imitar outras pessoas e se camuflar. Ao recorrer a fontes extradimensionais, Ensabanur pode aumentar ou diminuir o tamanho e a massa de todo o seu corpo ou partes dele, um dos usos mais comuns desse poder. Ele também pode estender o comprimento de seus membros ou esticar o seu corpo para atacar, esquivar-se ou aumentar sua mobilidade geral. Como exemplo ofensivo desse poder, ele certa vez alongou o dedo com uma velocidade tão grande que perfurou o crânio de alguém e o matou logo em seguida. Sua estrutura submolecular se adapta à adversidade para permitir que Apocalipse combata diferentes tipos de ataques e ambientes nocivos. Isso também lhe permite se adaptar rapidamente a doenças e vírus mortais, como também pode impedir que Kitty Pryde o atravesse, ajustando suas moléculas para corresponder às dela. Apocalipse pode se recuperar rapidamente de praticamente todos os ferimentos. Seu controle sobre os átomos do corpo, sua natureza externa e células tecno-orgânicas permitem que ele se cure e se regenere a partir de uma única gota de sangue. Ao sofrer danos imensos que nem mesmo ele consegue curar, ele pode entrar em um estado de animação suspensa semelhante ao coma, durante o qual ele pode se recuperar de qualquer ferimento com a ajuda da sua tecnologia celestial. Por fim, Apocalipse não precisa respirar, comer ou beber. Quando foi lançado ao espaço, disse que não precisava de ar e quando regrediu a uma forma anterior sua, não estava familiarizado com a sensação de sede e com outras novas necessidades biológicas que ele precisava satisfazer. E devido ao controle total do Apocalipse sobre sua estrutura atômica, Ensabat também pode conceder a si mesmo, consciente ou espontaneamente, uma ampla gama de novos poderes físicos ou mentais à vontade. Ele ainda pode conceder parte do seu poder e tecnologia para outros seres, como faz ao gerar os Cavaleiros do Apocalipse. E apesar de não ser muito comum, ele pode simplesmente roubar os poderes de outros personagens, principalmente graças à tecnologia celestial. Caso os poderes dos seus oponentes sejam, em suma, poderes energéticos, o Apocalipse pode simplesmente absorver toda a energia, como fez ao sugar toda a energia do Ciclope. Em questão de capacidades físicas, o Apocalipse é um dos maiores pesos pesados de toda a Marvel, principalmente se considerarmos apenas a Terra. Apocalipse possui uma força incalculável, que ele pode aumentar ainda mais absorvendo energia psionicamente de fontes externas. Ele já demonstrou, por exemplo, ser capaz de conter fisicamente o Hulk e até mesmo já fez do Verdão um de seus cavaleiros, mais especificamente o Cavaleiro da Guerra. Apocalipse demonstra uma força física tão devastadora que foi capaz de atingir um jovem Thor com um tapa suficiente para quase decapitá-lo, além de desferir uma cabeçada com um impacto tão violento que gerou ondas de choque por centenas de quilômetros e deixou a coluna do Deus Trovão à beira de se partir.
O próprio Thor, lembrando que é uma versão adolescente dele, admitiu que não seria capaz de aguentar outro impacto como aquele e teve que partir para encontrar uma arma capaz de ferir o vilão. E sim, é uma versão mais jovem do Thor, mas é igualmente poderoso, lembrando que ele já tinha sobrevivido ao Gorr, carniceiro dos deuses. Quando o Apocalipse foi envenenado e se debatia enquanto se curava, foi necessário que Magneto e Polaris juntos para o conter, já que ele estava se debatendo de dor, e a sua força era tremenda. Apocalipse também deu um soco tão forte em Emma Frost enquanto ela estava na sua forma de diamante, que ela voou para fora da ilha de Krakoa, além de partir vários sentinelas Nimrod com as mãos nuas. Mas antes de continuar o vídeo, deixa eu te contar uma curiosidade. Talvez você não saiba, mas eu passei 4 anos escrevendo roteiros profissionalmente para canais do YouTube, incluindo gigantes como o Espaço Nerd. Além do meu canal, vários roteiros meus já somam milhões de visualizações e eu ainda gravei uma aula para um dos maiores cursos sobre YouTube do Brasil. Depois de todos esses anos, resolvi reunir o método que eu uso para escrever roteiros em um material didático, prático e direto ao ponto. Se você quer começar a criar conteúdo com uma base sólida ou simplesmente melhorar os seus vídeos, o link está na descrição. O preço é bem acessível e de quebra, você ainda ajuda o canal a continuar produzindo conteúdo. Agora sim, bora voltar pro vídeo. Mas ele não é só feito de força bruta. Diria que sua resistência é ainda mais fora da curva do que seus braços. Apocalipse é praticamente invulnerável a danos físicos, tanto por sua biologia mutante quanto por sua armadura celestial quase indestrutível. Ele suporta temperaturas extremas, radiação letal e disparos de arma de fogo sem sofrer arranhões, sendo capaz de até pegar balas com a boca e cuspi-las de volta com força total. Sua durabilidade é tão imensa que ele já resistiu ileso a ataques simultâneos de equipes inteiras como X-Factor e os Inumanos, além de golpes devastadores de mutantes poderosos como o Êxodo. Nem mesmo um jovem Thor conseguia feri-lo com seu machado, precisando recorrer a um encantamento mágico especial para finalmente conseguir ultrapassar suas defesas. Além disso, ele também está bem longe de ser lento. O personagem se move pelo menos na velocidade do som. Ensabarnu já atingiu Mercúrio correndo com um soco, e eu já mencionei aqui que ele é capaz de pegar balas com seus dentes. Seu tempo de reação é quase instantâneo, e devido à sua natureza metamórfica, ele é capaz de mover o seu corpo com uma flexibilidade e um nível de coordenação que estão muito além dos limites do corpo humano. Ou seja, ele também conta com super agilidade. Vale lembrar também que ele é imortal, um dos poucos mutantes verdadeiramente imortais pertencentes a um grupo chamado de Ex-Eternos. A imortalidade do Apocalipse funciona em 3 frentes principais: seu controle molecular, sua integração com a tecnologia bioorgânica dos Celestiais e o seu sono suspenso. Por ter controle total sobre suas próprias moléculas, ele regenera e renova suas células continuamente, o que impede a deteriorização física ao longo dos milênios, ou seja, ele simplesmente não envelhece. Se for gravemente ferido em batalha, seu fator de cura acelerado consegue reconstruir tecidos e órgãos destruídos em questão de segundos. Graças aos Celestiais, ele tem um escudo biológico que o torna imune a qualquer tipo de doença terrena, infecção, vírus, venenos e até mesmo a radiação letal. E por fim, quando ele acumula danos extremos ou esgota sua energia vital após grandes batalhas, Apocalipse entra em longos períodos de sono suspenso, isso nas câmaras de rejuvenescimento celestiais. Nessas cápsulas, seu corpo entra em um transe profundo, onde é totalmente restaurado, adaptado e fortalecido para a próxima era. Para todos os efeitos práticos, Ensabanur é biologicamente eterno. Ele não morre de velhice, não adoece e se recusa a ser destruído por danos físicos. E para finalizar com os atributos físicos, ele também tem pulmões de aço, onde pode lançar grandes rajadas de vento com seu super sopro. Ele pode inalar grandes quantidades de ar para os pulmões e exalá-las com ventos semelhantes a furacões. Além disso, Apocalipse possui um enorme controle e capacidade de projeção de energia, fruto da união entre o seu poder mutante natural e a tecnologia celestial integrada ao seu próprio corpo. Ele utiliza essas forças metafísicas para diversas finalidades, desde manipular a mente dos seus oponentes, projetando ilusões e invocando memórias, até alterar a realidade ao seu redor por meio de reconstrução da matéria. Além disso, essa mesma energia alimenta suas capacidades medicinais, permitindo que ele cure a si mesmo e a outros, promovendo a regeneração e restauração total de tecidos corporais que foram gravemente danificados e destruídos. Apocalipse pode projetar energia destrutiva bruta de qualquer parte do seu corpo, seja como rajadas concussivas de poder de suas mãos, boca e olhos, até mesmo ondas de energia de corpo inteiro. Ele também demonstrou ser capaz de criar um tipo de tornado de energia e hálito de energia, mas o mais comum é lançar pelas mãos ou criando armas pelo seu corpo.
Ele também pode absorver energia de fontes externas para aumentar a si mesmo e seu poder geral, como eu já mencionei, e pode teletransportar e a outros por vastas distâncias ao redor do planeta. Essa habilidade muitas vezes parece ser artificial, ligada à tecnologia celestial biomecanicamente, e isso incorporado ao seu corpo, quartel-general e também seus equipamentos. Por conta disso, nem sempre está disponível para ele. Ele também demonstrou ser capaz de criar portais, pode criar campos de força e já demonstrou a capacidade de desintegrar um oponente com um toque do seu dedo, além de conjurar objetos, como ele já fez com um martelo. E como se ele já não estivesse completo o suficiente, sua mente reflete a força dos seus punhos. Ele também conta com capacidades mentais. Apocalipse compartilha uma ligação telepática com companheiros ex-eternos, que lhes permite não apenas sentir a presença um do outro e saber onde estão, mas também chamar uns aos outros à vontade a grandes distâncias. Ele também é capaz de sentir quando alguém está sendo levado à morte e quando alguém é morto por outro ex-eterno, que no caso é uma morte definitiva para esse grupo. Apocalipse possui habilidades telecinéticas que lhe permitem levitar a si mesmo ou outros, isso pela pura força de vontade, e manipular seres vivos e objetos inanimados psicamente. Ele também é um telepata experiente e pode usar esse poder de diferentes maneiras. Um exemplo do seu poder seria ele lutando contra uma Jean Grey enfraquecida dentro do espaço psíquico do bebê Nathan e vencendo. Ele pode ler mentes, sentir telepaticamente os outros e usar comunicação telepática. Ele já demonstrou entender bem como funciona o plano astral, apesar de não conseguir entrar e sair da mesma forma que outros telepatas que contam com esse poder como principal. Apocalipse afirma que uma telepata tão forte quanto Rachel Summers não teria sido capaz de invadir sua mente se ele não tivesse envenenado e enfraquecido, mas mesmo com essas desvantagens, ele conseguiu expulsá-la da sua mente. E mesmo não sendo um telecinético de nível ômega, o personagem bateu de frente contra Exodus e saiu vitorioso, o que é um baita feito. E graças à sua sinergia com a tecnologia celestial ligada a ele, Apocalipse ganhou a capacidade de se conectar mentalmente e controlar quase qualquer tipo de tecnologia que possa alcançar. Quase chegando no final, e sim, ele ainda conta com mais coisas, Apocalipse é um gênio extraordinário. Após sua primeira infecção com um vírus tecno-orgânico, ele foi capaz de se fundir e se comunicar com uma nave celestial, e ela lhe ensinou conhecimento avançado de biologia e tecnologia. Apesar de ter nascido 5.000 anos atrás no tempo atual da Marvel, seu conhecimento está muito à frente da ciência e tecnologia contemporânea. Ensabanur é fluente em todas as línguas humanas ao longo da história, incluindo a celestial. Ele também já admitiu que poderia fazer com que o Fera voltasse à sua antiga forma, anulando os efeitos da fórmula que o deixaram com uma aparência animalesca. Ele também estudou os Atlantes durante anos para produzir uma droga que não só enfraqueceria o Namor, quando também impediria qualquer efeito rejuvenescedor da água sobre um Atlante. Mas acabou sendo derrotado porque o Namor não é só um Atlante, ele é um híbrido. Ele conhece boa parte das entidades cósmicas, principalmente o Uatu e os Celestiais, como bem sabe da ligação do Uatu com o Quarteto Fantástico e o potencial de poder infinito do Franklin Richards. Ele também entende astrologia, táticas de guerra, conhece quase todas as organizações do planeta, incluindo aquelas que deveriam ser secretas, e pode até mesmo invadir bases do Alto Evolucionário após estudá-la a fundo. Lembrando que o Alto Evolucionário é uma das maiores mentes da Marvel. E agora sim, por fim, e não menos importante, Apocalipse também é um personagem capaz de utilizar magia, apesar disso ter sido muito pouco explorado. Ele demonstrou isso quando criou um portal para outro mundo conduzindo um ritual mágico, e também utilizou um feitiço para controlar o vulcano, e liderou outro ritual mágico para transformar Krakoa em uma ilha de combate ambulante. O personagem passou boa parte da fase de Krakoa tentando criar uma nova magia mutante, algo exclusivo da raça, mas não deu em nada, e a saga acabou antes que ele concluísse. E é justamente dessa forma que eu finalizo o vídeo de hoje. Se gostou já sabe, deixa o like aí embaixo e comenta se sabia que o Apocalipse tem todos esses poderes, comenta se você acha que ele é mais poderoso nos quadrinhos ou na animação, manda para aquele seu amigo que não entende nada de quadrinhos e ajuda o canal a continuar crescendo. Valeu e até a próxima!